Graça e paz a todos nossos amados irmãos, ouvintes do Evangelho da preciosa Palavra de Deus. Nós estamos com mais um vídeo aqui no canal Podcast com Deus Pai. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês Angélica Rezende, minha esposa. Ela estará compartilhando com vocês uma parte do testemunho de sua vida, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu bem. Paz do Senhor, meu amor. E aí, meu amor, o que você tem para compartilhar a respeito do seu testemunho de fé para as pessoas do canal Podcast com Deus Pai? Hoje eu tenho para compartilhar como eu cheguei a Cristo. No início a gente ia numa congregação lá na Mombuca, uma cidade bem pequenininha. A gente era tudo pequeno, a gente tinha uns turnos de uns 10, 9 anos, 8. E a gente ia. Naquele tempo o irmão Pastor Sono buscava a gente lá na Mombuca. Todos os cultos ele ia buscar a gente. E a gente ia. Por fim, todos cresceram, todos seguiram o seu caminho e seguimos o caminho. Tá, e uma questão é o seguinte, e a congregação da Mombuca, ela já existia naquele ponto, ou era um ponto de pregação, ou era na casa de algum irmão, alguma irmã? Não, já existia naquele ponto. Hoje mudou, não é mais aonde a gente ia. Ela mudou para um outro bairro. Mas quando a gente ia, ela existia naquele ponto lá. E era benção, era muito gostoso. E todo mundo cresceu, meu pai se decidiu vir morar para Guatapará. E a gente veio morar com ele. Eu, num torno de uns 15 para 16 anos, já não era mais convertida. Eu fui viver a vida, como diz. Fui viver a vida, fui usada, muito usada para matar muitas almas. Assim, a gente vendia drogas para jovens, senhores, pessoas que eram casadas. Destruímos a vida de muitas pessoas. Eu falo destruímos porque eu e meus amigos e minhas amigas eram assim. A gente se dizia ser amigos, se dizia ser amigas. Destruímos muitas vidas. Hoje, lavada e remida, oro para que Deus tenha misericórdia da alma deles, misericórdia da vida deles. Como que eu voltei para Cristo? Foi num belo fim de ano. A minha irmã falou assim pra mim: Gé, vamos na igreja? Eu falei: irmã, não vou não. Vamos, Gé, comigo na igreja? Eu disse pra ela que eu não iria. E aí ela falou assim: se você não for, porque eu gostava de usar muitas roupas dela, se você não for, você não vai pegar nenhuma peça pra sair hoje. Ou você vai no culto comigo, ou você não vai pegar nenhuma peça pra ir pra poder sair hoje. Eu fui nesse culto com ela. Cheguei lá no culto, cultuamos. Um irmão começou a falar em mistério e eu comecei a ficar olhando ele falar em mistério. E eu comecei a rir dele falando em mistério, porque como eu não estava convertida, então eu duvidava muito. Eu era muito duvidosa de tudo. E aí eu comecei a rir desse irmão. E aí esse irmão veio pro meu lado e pôs a mão na minha cabeça e começou a falar tudo que eu estava passando. A decepção amorosa, a depressão que eu estava passando e não sabia que eu estava passando por depressão. Eu estava com crise de ansiedade também, não sabia. Então ele entregou tudo que Deus colocou no coração dele, ele entregou para mim. E aí ele terminou de me entregar e saímos do culto. Aí eu falei pra minha irmã, eu falei assim: Rô, você contou pra ele, né? Ela falou assim: não, Gé, não contei nada pra ele. Foi o Espírito Santo que falou com ele. Eu falei: então tá bom. Aí nesse mesmo dia que eu fui pra igreja, eu me troquei, me arrumei e fui pra praça, pro show de fim de ano que tem aqui na cidade. E fui pra esse show de fim de ano. Cheguei indo pra esse show de fim de ano,
o pastor que foi usado para falar comigo passou na rua que eu estava subindo para ir pro show de fim de ano. Ou seja, ninguém se esconde dos olhos de Deus, jamais. E aí ele passou, eu fiquei tão sem graça, porque eu tava com uma garrafa de champanhe e uma taça na mão. E ele passou, ele, a paz do Senhor, irmã Angélica. E aí eu fiquei tão sem graça e eu respondi amém. Mesmo assim eu continuei, fui pra praça. Mas eu cheguei lá, não consegui me divertir, porque eu comecei a ficar pensando no que eu estava fazendo. Detalhe, já era o Espírito Santo de Deus, Sim, trabalhando no seu pensamento, no seu coração, na sim, sua alma, sim. te mostrando para você o verdadeiro caminho. Porque quando a Bíblia diz, em Eclesiastes, no capítulo de número 12, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude. E é interessante, viu, gente? Continua. E aí eu não conseguia me divertir. E aí me bateu um desespero naquele show, um desespero que eu queria caçar algum lugar pra sentar e só chorar. Eu queria só chorar. E me bateu um desespero e todo mundo se divertindo. Aí minhas amigas falaram assim, Angélica, você que é animada, você que puxa o bonde, você que anima a festa, hoje você tá assim, o que tá acontecendo? Você não quer se divertir com a gente? Aí eu falei assim, gente, eu não sei, mas tem algo dentro de mim, porque eu não entendia que era o Espírito Santo me falando que aquele lugar era sujo pra mim, que já não era mais pra mim ali. Então eu não entendia esse trabalhar de Deus na minha vida. Eu achava que eu tava triste por conta da decepção amorosa, né? Porque naquele momento já esqueci tudo que o irmão tinha falado pra mim sobre a decepção amorosa, porque ele falou assim pra mim, filha, não é teu e não fui eu que te dei, mas eu vou levantar um que vai te honrar e vai fazer você a mulher feliz. Ali pra mim acabou, porque eu queria aquela pessoa que eu dizia que eu amava a pessoa, que Deus que me deu, e não foi bem assim. E continuei indo. Aí eu peguei e falei assim, minha irmã Rô, ela chama Roselaine, aí eu chamo ela de Rô. Falei, Rô, vamos pra igreja hoje? Ela falou assim, você quer ir pra igreja? Eu falei, eu quero ir pra igreja hoje. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza que eu quero ir pra igreja hoje. Ela falou, então vamos. E fui com ela pra igreja. Chegou lá na igreja, o pastor fez o apelo. Ele falou, se alguém quer aceitar Jesus, alguém quer voltar pra Cristo, sentiu no coração de voltar para Jesus, de voltar para Cristo, volta para Cristo, volta para Jesus. Jesus ainda te escolhe, Jesus ainda te chama. Vem para Cristo, grande obra ele vai fazer na tua vida. Vem para Cristo. E aí eu automaticamente eu levantei e fui. E minha irmã começou a chorar, glorificar a Deus e chorava. Levantei da cadeira e fui aceitar Jesus. Aceitei a Jesus e comecei a caminhada com Cristo. Nessa caminhada com Cristo, muitas batalhas enfrentei, muitas lutas enfrentei, porque muita gente não acreditava que eu iria permanecer por conta do meu jeito de ser muito avançada, muito agitada, e eu não gostava de lugares que era muito calminho, eu queria um barulho, e ninguém acreditava no meu ministério. Mas o pastor que me convidou para aceitar Jesus, ele falou assim para mim, filha, quando a luta for grande, a batalha for grande, me procura. Me procura porque eu vou te ajudar. Glória a Deus. E aí eu fui, e nessa mesma semana que eu fui falar com ele que eu precisava de uma ajuda, eu também estava orando para Deus abrir uma porta. E Deus abriu essa porta. E quando Deus abriu essa porta, eu cheguei nele e falei assim, pastor, a porta foi aberta. O senhor pode orar pela minha carteira de trabalho? Aí ele falou assim, não, vamos orar. Glória a Deus, a porta foi aberta, vamos orar por essa porta aí,
pedir para que Deus permaneça com essas portas abertas. E aí a gente orou pela carteira de trabalho, ele orou, aí ele falou assim, filha, Deus abriu essa porta, mas sabe o que Deus quer que você faz lá dentro? Eu falei assim, não. Ele falou assim, Deus quer que você use o dom que ele te deu. Aí eu falei assim, o dom que Deus me deu. Nova convertida, eu não entendia. Aí eu falei pra ele, falei, pastor, o que é dom? Ele falou assim, Calma. Agora vai ficar pro próximo vídeo, gente. Tá bom? Que Deus abençoe você e aguarde pelos próximos capítulos desse testemunho. Amém? amém.